Nós estamos agora na segunda aula de um resuminho que eu estou passando aqui para os meus alunos, resuminho mesmo, linguagem fácil, acessível, né? Mais para que eles possam estar estudando para as provinhas e tudo mais, e para que eles tenham uma forma de recapitular a matéria ou um pedacinho de cada aula que nós temos, né? De maneira online, aqui através da tecnologia, das ferramentas modernas que nós temos hoje. Então vamos lá. Para você que também não estuda direito, que queira acompanhar, queira entender um pouquinho da teoria geral do direito, da ciência do direito, vale a pena também, até porque eu estou tentando passar com a linguagem mais fácil possível, sem aquele juridiquês dos advogados e professores mais antigos da área do direito, tá ok? Então vamos lá, estamos na segunda aula de uma sériezinha de várias, ok? Essa segunda aula pega o gancho da primeira. Na primeira aula, nós tivemos o quê? Nós falamos sobre 3 pontos importantes. Primeiro, onde nasce a sociedade humana. Então, nós vimos que com a família, através do alimento, quando o Homo habilis leva o alimento para a família, surge ali um aglomerado de pessoas vivendo em prol do alimento, né? Surge a família, e a partir daí, do momento que surge a sociedade humana, precisam existir regras de conduta social. Essas regras começaram a acontecer, regras bem arcaicas, primitivas e tal, e só com o passar do tempo nós chegamos à origem, ao início do direito, né, que nós conhecemos hoje aqui no Brasil, que foi lá no Império Romano, já na Idade Antiga. Por quê? Porque lá no Império Romano nós tínhamos um império, né, na verdade, um estado com suas fronteiras, onde dentro dessas fronteiras vigoravam as leis escritas e nós tínhamos também um chefe de Estado e chefe de governo. E só mais tarde nós chegamos no terceiro elemento da última aula, né, que foi a nossa primeira aula, que foi o elemento da onde surgiu o Estado democrático de direito. Então, por que democracia? Por que democrático? Então nós percebemos que lá na Revolução Francesa, lá na Revolução Americana, surgiram os estados que eram constituídos por uma constituição democrática, né, que trazia direitos à sua população, advindos lá da declaração do homem e do cidadão. E aí surgiu então a nossa casa, que nós conhecemos hoje, os Estados Democráticos de Direito. E é sobre eles que nós vamos falar hoje, sobre a nossa casa, pessoal. Como? Quais são os elementos que têm que existir para que o Estado Democrático de Direito, ou, em outras palavras, a nossa casa possa acontecer, possa surgir, né? Quais são os elementos, então, que constituem o Estado Democrático de Direito? Para quem não está entendendo, Estado Democrático de Direito é a República Federativa do Brasil, é a Argentina, é o Paraguai, é a Venezuela, é os Estados Unidos da América, é a França e assim por diante, tá? Estou falando de países e chamando os países de Estados Democráticos de Direito. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui nesse quadrinho os elementos do Estado, o que precisa, juridicamente falando, para que seja criado um Estado. Bom, mais uma vez eu digo que existem doutrinas divergentes. Por exemplo, um clássico da teoria geral do Estado, chamado de Dalmo Dallari, ele fala diferente do que eu estou falando, ele traz outros elementos, mas eu estou trazendo para vocês de novo a teoria majoritária, tá? Que é a que eu acredito. Vamos lá. Bom, primeiro elemento do Estado, nós temos a população. Quem é a população de um Estado, pessoal? População são todas as pessoas que habitam um determinado território, sejam elas brasileiros ou estrangeiros. Isso significa, gente, que quando eu falo que um dos elementos do Estado é a população, significa dizer que tanto você que é brasileiro e está aqui dentro, a lei brasileira ela vigora para você, quanto vigora também para um gringo que chega aqui em nosso território, né? E ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que ser subordinado, ele tem que estar andando de acordo com as nossas normas jurídicas. E o exemplo que eu dou em aula é sempre aquele, assim, você está chegando na sua casa, está abrindo a porta, e aí de repente você vê que tem um casal do lado ali que alugou o apartamento ao lado do seu. E aí você quer saber quem eles são, você vai lá falar com eles, dá boas-vindas, e eles falam em inglês com você, aí você fica meio apavorado e tal. Como é que você sabe quem são esses caras? Então você vai no porteiro, né? O porteiro sabe tudo, pessoal, tudo, tá? Cuidado com o porteiro, hein? Então percebam, você vai no porteiro do seu prédio e pergunta, e aí, quem são aqueles meus vizinhos? Aí o porteiro vai falar o seguinte, olha, é John e Brenda.
eles vieram, eles são americanos, norte-americanos, e eles vieram trabalhar aqui na Vale e vão ficar aqui durante um ano. Aí a pergunta que se faz, gente, que pode cair em prova de OAB, pode cair em concurso e tal. John e Brenda, durante este ano em que eles vão residir no Brasil, eles são estadunidenses, né? Ou, para quem preferir, norte-americanos, ok? Então percebam, eles têm aquela nacionalidade, não são brasileiros, mas eles estão residindo durante um ano no Brasil. Durante esse ano, eles fazem parte da população brasileira? Sim ou não? A resposta é sim. Então, quem é a população brasileira? São todas as pessoas que habitam o nosso território, sejam gringos ou brasileiros natos e naturalizados, ok? Então, o conceito de população é um conceito demográfico, de número de habitantes. Se eu for prefeito, por exemplo, de uma cidade litorânea, onde no verão triplica o número de pessoas naquela cidade, eu tenho que saber qual é a população daquela cidadezinha no verão, porque eu tenho que dar educação, dar saúde, dar lazer, dar segurança para aquela população. Eu sou obrigado a fazer isso, então eu tenho que saber o número de pessoas que vão habitar a minha cidade, seja no verão ou no inverno, para que eu possa passar para eles os direitos garantidos pela nossa Constituição. Ok? Bom, então população, gente, é o primeiro elemento que eu trouxe aqui do Estado. O segundo elemento é o território. E aí vocês vão pensar assim, ah, beleza, professor, território, né? Território aqui, ó. Território do Brasil é esse aqui, ó. Né? É aquele mapinha do Brasil, né? Bonitinho e tal. Galera, território é isso também. É o território continental. Só que não é só o território continental. Então o que eu quero que vocês saibam é que território é aonde a nossa legislação vigora. Ok? Só que a nossa legislação não vigora apenas dentro dessa área territorial do nosso país, das nossas fronteiras terrestres. A nossa legislação também vigora no mar, então nós temos um espaço marítimo, onde a nossa legislação vigora, por isso que Fernando de Noronha faz parte do território brasileiro. Aquelas águas até chegar a Fernando de Noronha, pessoal, pertencem ao Brasil. Nós podemos explorar petróleo, nossa marinha salvaguarda aquela região e assim por diante. Aqui onde eu estou, no Espírito Santo, em Vitória, nós temos também a ilha de Abrolhos, né, e por aí vai, ok? Então o espaço marítimo também faz parte do nosso território, do território de um país que tem litoral. Além disso, o subsolo, pessoal, o subsolo também faz parte do nosso estado, tá? Do nosso território. Então, o nosso subsolo só pode ser explorado se o nosso governo permitir, ok? As leis que vigoram sobre o nosso subsolo são as nossas leis, as leis do nosso país. Além disso, nós temos como território o espaço aéreo, o ar. É por isso que os aviões, as aeronaves, para entrarem no nosso território, no nosso espaço aéreo, precisam fazer o quê? Falar com as nossas torres de comando, as nossas torres de controle, tá? Imaginem, pessoal, vocês não iam gostar de um monte de caça americano passando pelo território, pelo espaço aéreo brasileiro. Então, por isso existe esse controle, tá? Da mesma forma, aviõezinhos de pequeno porte, de traficantes de droga, como acontece lá na floresta amazônica, como acontece em função do contrabando próximo da fronteira do Paraguai. Então, a nossa polícia, o nosso exército pode fiscalizar o espaço aéreo. Beleza, galera? Além disso, nós temos também o quê? Nós temos as embaixadas brasileiras no exterior. Dentro das embaixadas é considerado território nacional. Então vigora a nossa lei interna do Brasil nas embaixadas. Seja a embaixada brasileira no Canadá, seja a embaixada brasileira no Vietnã, seja a embaixada brasileira na França, aonde quer que seja. Além disso, pessoal, nós temos como território as aeronaves e embarcações a serviço do Brasil ou de bandeira brasileira. Opa! Então um avião da FAB, Força Aérea Nacional, né? Ou um avião a serviço do Brasil. Um avião pode ser até particular, mas ele está a serviço do Brasil. Lá fora, dentro dele é considerado território nacional e vigoram as nossas leis. Tanto aeronaves quanto embarcações, tá ok, pessoal? Navios, etc. Não é qualquer navio nem qualquer aeronave. Tem que estar a serviço do Brasil, tá ok? Bandeira brasileira.
Bom, para fechar, pessoal, eu trouxe aqui a soberania e o ordenamento jurídico também como elementos do nosso Estado, para que o nosso Estado brasileiro possa ser constituído. Primeiro, o que seria soberania? Então anotem aí que soberania é a independência nacional, é o reconhecimento internacional de que o nosso país existe, de que o nosso Estado existe. O que adianta a gente falar que inventou um país, tem um territóriozinho bacana, tem pessoas ali, criamos uma legislação, se nenhum país do mundo nos reconhecer como independentes? Não adianta nada. Então, os estados de direito, os estados democráticos de direito, precisam ter como um dos seus elementos a soberania, a independência nacional. Beleza? Eu até acho que a soberania é um dos mais importantes elementos. Isso é o que eu acho, tá ok? E para fechar, galerinha, para fechar mesmo, nós temos aqui o ordenamento jurídico. Como último elemento que eu estou trazendo nessa corrente que eu sigo, o ordenamento jurídico como último elemento do Estado democrático de direito. Por quê? Ué, pessoal, porque todo Estado democrático tem que trazer normas jurídicas, normas oficiais, criadas pelo Estado para uniformizar sua sociedade, para uniformizar a população, para trazer regras de convivência harmônica para a sua população, ok? Então tá aí, gente. Mais um videozinho, esse é o segundo da série Teoria Geral do Direito, elementos do Estado democrático de direito. Estado democrático, tá, gente? Porque se o Estado for ditatorial, é o que o ditador decidir. O que eu estou falando aqui é Estado democrático. E aí nós temos como primeiro elemento a população, como segundo elemento o território, como terceiro elemento a soberania e como último elemento aqui o ordenamento jurídico. Até o vídeo 3. Um abraço.